Milkshake de baunilha feito de casca de árvore. Essa receita é bem difícil. O primeiro passo é, obviamente, recolher o máximo possível desse material. Vale deixar claro que a quantidade que eu uso é infinitamente maior do que a que aparece no vídeo. Depois disso, a gente leva para um liquidificador. Assim dá para triturar e compactar uma enorme quantidade de casca em um recipiente relativamente pequeno. O sabor de baunilha vem de uma molécula chamada vanilina. Essa possui algo que chamamos de anel aromático. Pode ficar tranquilo que isso não é nada complicado. O que você precisa entender é que nos componentes principais da madeira existe um em específico que é rico em anéis aromáticos, e é a lignina. Eu acho que você já ouviu falar. Ela garante a rigidez mecânica da madeira. Sabendo disso, podemos fazer o seguinte: aquecê-la sem o contato com o oxigênio e recolher o líquido que sai do sistema. O aquecimento vai quebrar o polímero cheio de anéis aromáticos em unidades menores. E aí nós pegamos um desses anéis e fazemos o sabor de baunilha. Se tiver o oxigênio no meio, ele vai quebrar tudo em gás carbônico e água. Por isso fazemos em um recipiente fechado. Lembrando que fiz com as cascas e a própria madeira interna. Fazendo esse processo, obtemos esse material escuro que lembra petróleo. Esse é o alcatrão. Eu levo para uma chapa de aquecimento para tirar o excesso de água e em seguida passo para um Erlenmeyer. Como eu disse anteriormente, nós vamos pegar um dos anéis formados e ele é chamado de guaiacol. É o responsável pelo cheiro de fumaça característico. E para isso vamos destilar o alcatrão sob vácuo. Isso facilita a separação por ponto de ebulição. No dia seguinte, o material estava bem mais escuro. A destilação nos deu compostos fenólicos e o guaiacol está entre eles. Passei para um becker com hidróxido de sódio para solubilizá-lo. Em seguida, precipito o guaiacol junto com os outros fenóis usando acetato de cálcio. Assim consigo passar para um filtro e remover as impurezas solúveis em água. Adiciono em seguida ácido sulfúrico para retorná-los como óleo. Porém, ficamos com uma pasta que não permite uma separação fácil. Resolvo com uma centrifugação. Depois de centrifugado, você vai observar um óleo escuro no fundo. Ele se escurece pelo contato com o oxigênio. Um exemplo de fenóis se oxidando são as bananas. Você provavelmente já observou que quando aberta, rapidamente se escurece. Então isso acaba sendo inevitável. Ao passar todo o centrifugado para um funil de separação, levo o óleo do fundo para um balão de fundo redondo. Agora a gente precisa destilar isso. Só que é muito pouco e eu não tenho um mini destilador. E é pensando nisso que eu vou na Vidrotech e lá eles conseguem fazer do zero um mini destilador. Isso é absurdamente incrível. Dá pra fazer o que quiser em vidro e isso chega a ser mágico. Agora, com tudo em mãos, vamos destilar esses fenóis e separar o guaiacol deles. Lembrando que isso tem que ser feito em vácuo, já que você viu que isso é igual uma banana. Vai ficar escura em contato com o oxigênio. Faremos 3 destilações fracionadas, para obter o óleo mais puro possível. Assim ficamos com ele bem mais claro, talvez um levemente amarelado. Você não faz ideia de quanta madeira foi gasta para fazer só isso. Mas enfim, finalmente obtemos guaiacol praticamente puro. Essa aqui é a molécula do guaiacol e essa aqui a da vanilina. A gente só precisa pegar isso aqui e colocar aqui. Vendo assim, parece muito fácil. Só que agora vai começar a parte difícil. Primeiro vou passar o material para um recipiente maior e inserir um adaptador com fluxo de argônio. O argônio é um gás nobre e ele só vai servir de proteção contra o oxigênio. Logo em seguida eu tinha adicionado hidróxido de sódio e gelo em volta. Eu vou gotejar uma solução de glioxilato de sódio. Esse vai se ligar no guaiacol exatamente naquela parte que eu mostrei no desenho anterior. Só que ainda não vamos ter a vanilina. Vamos obter depois de 2 dias o ácido vanil mandélico. Vamos agora retirar o excesso de guaiacol que não reagiu. Para isso vou reduzir o pH com ácido clorídrico e de cara observamos uma turbidez. Isso porque ao reduzir o pH protonamos o fenol e diminuímos a solubilidade do guaiacol em água. Eu vou passar agora para um funil de separação e adicionar um solvente para extraí-lo, até que a fase aquosa fique bem mais nítida. Então, depois de repetir esse processo 3 vezes, está pronto. Vamos passar novamente para o becker e reduzir mais o pH. Agora, ao reduzir, protonamos o ácido vanil mandélico. Então ele se torna menos solúvel em água. Aumento a polaridade com sal de cozinha e adiciono um novo solvente. Dessa vez, acetato de etila. Passo para um funil de separação e recolho o solvente que está no topo, levando para um becker com sulfato de sódio anidro. Esse vai absorver a água que acabou se dissolvendo no acetato. Passo o solvente com o material de interesse dissolvido por um filtro e faço uma destilação para recuperação do acetato de etila. E o que sobra no balão de fundo é um xarope contendo ácido vanil mandélico. Vamos ressolubilizá-lo em água com hidróxido de sódio e adicionar hidróxido de cobre. Eu adicionei um bem velho que tinha aqui
e eu acho que vai dar certo. Eu vou deixar a temperatura próxima de 95 graus e borbulhar um pouco de ar. Agora a gente vai romper um pedaço da nova estrutura. E depois de algumas horas, o material tinha vazado. Acontece. Devemos filtrar a solução para retirar o cobre. Agora é a última etapa para produzir o aroma de baunilha. Vou acidificar a solução e aquecer levemente por um tempo. Isso vai descarboxilar a ponta que adicionamos, transformando cetona em aldeído e formando a vanilina. Nesse momento, de um segundo para o outro, subiu um cheiro de baunilha muito bom. Eu tava louco para experimentar, então logo extraí a vanilina com diclorometano em um funil de separação. Esse foi seco em sulfato de sódio, em seguida filtrado e deixei evaporando da noite pro dia. No dia seguinte estava quase todo seco, mas precisava garantir com o vácuo a retirada do solvente. E para mim já estava pronto. A vanilina é um pó branco, mas aqui ela está dissolvida em um xarope de subprodutos. Agora vou preparar a base neutra do milkshake, com leite condensado e leite. Eu dei uma leve aquecida no micro-ondas e adicionei uma gema de ovo. Ao esfriar, fui adicionando e batendo creme de leite fresco. Passo esse material para uma forma de gelo e quando ficar congelado, levo para um liquidificador. Chegou a hora de colocar a vanilina. Eu experimentei ela separadamente e tem um exato gosto de baunilha. E estranhamente, os subprodutos não afetaram o sabor. E para ser sincero, isso não apresenta grande risco, já que os reagentes, catalisadores e solventes foram eliminados nos processos de extração e secagem. Eu dissolvi uma parte dela em leite morno, filtrei e levei o filtrado para o liquidificador. Aí foi só bater tudo. Esse foi sem dúvidas o melhor milkshake que eu já tomei. Não dava para acreditar que esse aroma e sabor vieram daquelas cascas de árvore. A química é isso, a transformação da matéria ao extremo.